Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo sobre as características físicas ou fisiográficas das bacias hidrográficas. Bem, a área de drenagem, o primeiro passo para a gente encontrar a área de drenagem é a delimitação das bacias. Então, uma das maneiras de nós fazermos isso é através das cartas topográficas disponibilizadas no site do IBGE. Normalmente, a escala usada dessas cartas topográficas é de 1 para 50 mil e a gente começa encontrando a foz e vamos seguindo através das curvas de nível até encontrar as partes mais altas do relevo e vamos traçando o limite da bacia hidrográfica, mantendo no interior dessa linha os cursos d'água, os afluentes do nosso curso principal. E depois nós colocamos essa bacia hidrográfica em um SIG, Sistema de Informação Geográfica, que, por exemplo, o QGIS, o ArcGIS, o AutoCAD, todos esses softwares são equipados com cálculos, ferramentas para determinação da área dessas formas geométricas, que é uma bacia hidrográfica. Bem, sobre o rio principal, então aqui nós temos novamente um esquema, um exemplo de uma bacia hidrográfica. Nós temos aqui a nascente, que é o seu curso principal, e o ponto final, que é a foz. O comprimento do rio principal, ele considera todas as voltinhas, as curvas, os meandros que o rio tem. E o comprimento do Talweg é uma linha reta entre o ponto inicial, que é a nascente, e o ponto final, que é o Talweg. Então, a gente precisa dessas determinações de comprimentos aí do rio principal e do Talweg. Para quê? Esses dois comprimentos vão estar relacionados com a sinuosidade do curso d'água. Então, quando eu divido o comprimento do rio principal pelo comprimento do Talweg, eu vou ter ideia de quão sinuoso, tão cheio de curvaturas e meandros o nosso rio principal é. Depois nós vamos estudar dois coeficientes que são relacionados à forma. O primeiro deles é chamado de compacidade. É uma relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo. Quanto menor o nosso coeficiente de compacidade, mais próximo de 1, significa que a bacia é mais próximo de um círculo perfeito. E aí vai ser maior a tendência de haver picos de enchente. Então, quanto mais próxima de um círculo perfeito, pior é, aumenta as chances de enchentes. Então, para a bacia é mais interessante que ela seja irregular. E a fórmula matemática, então, é o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo, e alterando isso algebricamente, matematicamente, nós temos aqui um coeficiente que relaciona o perímetro da bacia com a área da bacia. Coeficiente de compacidade perímetro e área da bacia. Aqui, só fazendo uma correção, é maior do que 1. Ele é sempre maior do que 1. E quando ele é igual a 1, significa que a bacia é um círculo perfeito, que é uma situação não real, não próxima, muito ideal, não é real isso, uma bacia exatamente circular. O outro coeficiente relacionado à forma, chamado fator forma, dá a ideia do quanto a bacia hidrográfica tem um formato alongado. Quanto menor o fator forma, menos alongada é a bacia. E quanto maior, mais comprida ou alongada é a bacia e, portanto, menos sujeita a picos de enchente. Então, para que a gente evite os picos de enchente, é interessante que a bacia seja alongada, seja comprida e menos próxima de um círculo, menos achatada. E o fator forma relaciona largura com comprimento, que é o mesmo que a gente relaciona área com o comprimento ao quadrado.
tá bom? Então, o fator forma a área da bacia, a área de drenagem, em quilômetros quadrados, dividido pelo comprimento do eixo, né, da bacia. Aqui nós temos alguns exemplos de bacias com formas diferentes, então uma bacia alongada, uma bacia circular e uma bacia aqui que tem a fórmula de um triângulo. Densidade de drenagem, isso tem a ver com a quantidade de cursos d'água, de afluentes tributários. Então, a densidade de drenagem é quando eu relaciono o comprimento de todos os canais, né, total. O comprimento total de todos os canais com a área. E aí eu vou ter a densidade de drenagem. Aqui, para vocês terem ideia, aqui é uma densidade de drenagem pouca, pobre ou esparsa, uma densidade média e uma densidade alta, né? Muito densa. Então, aqui a gente vê a riqueza de detalhes, né? São muito mais corpos d'água, pequenos riachos, córregos, canais. E quando a densidade de drenagem ela é até meio quilômetro por quilômetro quadrado, são bacias com drenagem pobre. E quando é maior do que 3,5, nós temos bacias muito bem drenadas. Declividade. A declividade afeta a velocidade de escoamento e, né, a enxurrada, a água que escoa sobre a superfície terrestre, né? E isso é relacionado com a cobertura do solo também. Isso vai ter influência sobre a erosão, que áreas mais íngremes, com uma declividade mais alta, favorece as perdas de solo, que é a erosão. A cobertura vegetal também vai influenciar, né? Quando a gente tem mata nativa, o solo fica mais protegido, a declividade vai importar menos para a erosão. Se já tem declividade alta e o solo está descoberto, a erosão vai ser muito mais acentuada. O tipo de solo também tem a ver, né? Nessa questão a gente pode estar relacionando solos arenosos, solos argilosos, solos coesos, né? Então, solos argilosos são solos naturalmente mais coesos, quer dizer que eles são mais unidos, mais juntinhos, né? Tem uma força de atração entre as partículas muito maior e isso diminui a chance dele ser erodido pelas águas das chuvas. A erosão está relacionada com o assoreamento, porque toda a terra que é erodida ela vai ser transportada para as partes mais baixas da bacia hidrográfica, que é justamente o leito dos rios, e vai causar o entupimento dos rios, que é o assoreamento, né? O depósito dos sedimentos que veio sendo arrastado aí pelas águas que escoam pela superfície. E isso é mais acentuado em bacias que têm declividade média ou alta. E o tipo de uso do solo também influencia, né? Então, solos que têm mata nativa, solos que têm plantação, solos que são altamente urbanizados, bacias hidrográficas rurais e bacias hidrográficas urbanas, está relacionado ao uso do solo. Isso muda bastante as características da enxurrada, do escoamento superficial. E aqui nós temos algumas classes de relevo, que é uma classe proposta pela Embrapa, em que a declividade está medida em porcentagem, e as classes de relevo são plano, suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado, montanhoso e escarpado. Então, isso são algumas classes de relevo em função da declividade em porcentagem. Nós temos também a declividade média do leito do rio, né? O nosso pode ser o rio principal. Então, aqui é um gráfico que relaciona a cota em metros, que é a altitude, e a distância horizontal. Aqui nós temos a cabeceira, né? A nossa nascente, o ponto inicial do rio, e a foz, o ponto final. Quando eu relaciono
as cotas, chamada aqui pela letra Z, dividido pela distância, que aqui está chamado pela letra L, né, de comprimento, nós teremos a declividade. Então, a declividade está simbolizada pela letra S, que é a diferença de cotas ou altitudes da nascente ou cabeceira com a foz, dividido pelo comprimento, que é a distância entre a foz e a nascente e a foz. E essa declividade vai estar em metros por metros ou metros por quilômetros. E por último, o tempo de concentração, que é uma medida muito importante da hidrologia, está relacionado às chuvas, que é o tempo, o próprio nome já nos indica o que esse conceito quer dizer. É o tempo que demora para que as águas da chuva se concentrem em um ponto único, né? E isso está relacionado às enchentes, porque quando as águas se concentram, né, vai provocar enchentes e inundações. Então, um conceito aqui, ó, tempo de concentração é o tempo a partir do início da precipitação necessário para que toda a bacia contribua para a vazão, que é a água que está correndo pelos cursos d'água, na seção de saída, que é a nossa foz. E o tempo de concentração, ele se refere ao tempo que o ponto mais distante da bacia, até que a gotinha de chuva que caiu no ponto mais distante, percorre e vai chegar lá no ponto de saída. Então, deixa eu mostrar uma imagem aqui de bacia. Aqui. Então, por exemplo, se está chovendo aqui, para que toda a chuva se concentre no ponto final, que é a foz, nós precisamos que, imagine, aqui no início demora pouco tempo para que a água que choveu aqui venha se tornar vazão aqui, mas a água que cai no ponto mais distante, por exemplo, a nascente, né, ela vai demorar mais tempo para percorrer o rio, para percorrer o solo e ela chegar aqui a contribuir com a vazão que está aqui. Então, o tempo de concentração é o tempo que toda a bacia está contribuindo com a vazão do rio. Então, por isso que a gente considera o ponto mais distante, porque esse é o ponto que mais demora a contribuir com a vazão, né? A água da chuva vai demorar mais tempo para escoar essa distância que é maior, né? Porque é o ponto mais distante. Isso é o tempo de concentração, mas nós vamos falar sobre isso em várias outras oportunidades, não se preocupem. E nós temos fórmulas empíricas, que são fórmulas práticas, né, que determinam esse tempo de concentração. E está relacionado com o quê? Com o comprimento do Talveg, que nós já vimos, que é a distância entre a nascente e a foz em linha reta, né, o comprimento aqui medido em quilômetros, e o H. O que é o H? É a diferença de cotas. Cotas é altitudes entre a saída, por exemplo, a foz, e o ponto mais afastado, que pode ser a nascente ou não, né? Então, essa diferença entre as cotas da saída e o ponto mais afastado, o ponto mais distante, vai ser relacionando essas variáveis, nós teremos o tempo de concentração, que é o tempo que demora para que toda a chuva que caia na bacia, desde o ponto mais distante, percorra e venha contribuir com a vazão no ponto de saída, que é a foz. Bem, pessoal, por hoje é só. Estou à disposição para qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.